nós vamos ter um painel que vai mostrar como a inteligência artificial está transformando um dos mercados mais dinâmicos e criativos da atualidade, o setor de beleza. O tema é como a IA está revolucionando a indústria da beleza, um case do grupo Boticário. Eu quero convidar aqui ao palco Gisele Andressa Carraro, cientista de pesquisa no grupo Boticário, Silvana Kumura, coordenadora de Tecnologia e Inovação do Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação, e Mayra Souza, coordenadora de produto na Hidronorte. Vocês todas, nossas convidadas do painel, sejam muito bem-vindas e recebam as nossas salvas de palmas. Muito bem, o painel é com vocês. Boa tarde, gente. Acho que é uma palestra que estava todo mundo bastante ansioso, né? É um assunto que a gente fala bastante aí, inteligência artificial. E as meninas vão trazer um case prático, né, de como isso foi aplicado no Grupo Boticário, a pesquisa, o trabalho de pesquisa, como foi feito. E eu acho que esse painel vem para reforçar o quanto, né, inovação ela é feita a quatro mãos, né? Vou deixar vocês falarem e aí depois a gente bate um papo. Boa tarde, tudo bem? Então, sou Gisele, cientista de pesquisa sênior no Grupo Boticário. Lá eu já trabalho mais ou menos há 15 anos, mas tenho aí quase 20 anos de experiência. Então, por curiosidade aqui, eu sou farmacêutica, então entendo um pouco de química, né? Não 100%, mas toda a parte da química e da biologia. E é isso, eu tenho especialização em cosmetologia, gestão de qualidade, MBA em projetos, então a gente veio aqui para contar um pouquinho para vocês sobre esse case, mas primeiro de tudo eu vou contar um pouquinho quem é o Grupo Boticário, caso vocês não conheçam. Acho que é só passar aqui. Vamos ver. Então, o Grupo Boticário ele faz beleza desde 1977, e a gente faz beleza por meio dela, a gente cria oportunidade para transformar a vida das pessoas e o mundo ao nosso redor. Então, esse é o nosso grande propósito. E aqui só trazendo para vocês, né, alguns prêmios da empresa. Então, a gente foi eleita empresa do ano pela premiação Melhores ESG, empresa mais inovadora, segunda empresa mais responsável com o meio ambiente. E, enfim, né, acho que são só alguns dados. Somos também a maior franquia de beleza do Brasil, o maior e-commerce de beleza do Brasil e também a marca de cosméticos mais amada do país. E como que a gente faz isso, tá? Então, sempre o cliente no centro das nossas decisões, tecnologia e inovação para reinventar o futuro no agora, com crescimento sustentável e compartilhado, e também com atenção às nossas pessoas e ao meio ambiente, ao ambiente do trabalho e ao ambiente de trabalho. Então, aqui eu queria trazer rapidinho para vocês, tá? Então, nós não somos só uma empresa de cosmético, então nós somos um ecossistema de beleza. Então, para quem não conhece, o Grupo Boticário tem todas essas empresas, né? Então, como eu falei, a gente nasceu lá em 1977 como Boticário, mas a gente tem a Fundação Grupo Boticário, né? A gente tem o Grupo Boticário, que nasceu em 2010, então, a partir dali, a gente começou a trazer novas marcas. Então, Eudora, que é uma marca voltada para a beleza mais feminina, Quem Disse Berenice, que é uma marca de maquiagem um pouco mais descontraída, Moz, enfim, Beleza na Web, Vult, tecnologia, Dr. Jones, que é uma marca de cuidados masculinos, Oui, que é uma marca de perfumaria francesa, e aí a marca Almigos também, que é uma marca pet, então uma das últimas marcas que a gente trouxe, e a nossa última aquisição, que é Trust, para quem não conhece, que é uma marca de cuidados capilares profissional. E aqui, só por curiosidade também, a gente tem marcas licenciadas, então, BioOil, Australian Gold e Pampers. Então, nós que produzimos Australian Gold e Pampers aqui no Brasil. E aí, aqui, só para finalizar, gente, mas eu queria trazer para vocês entenderem, né? A gente estava até conversando quão grande é a empresa. Então, somos 3 polos industriais, então, Bahia, São Paulo e Paraná, 7 centros de distribuição, incluindo fora do Brasil, Portugal, 7 escritórios, então, China, Portugal, Estados Unidos, Brasil, enfim, vários.
Somos mais de 50 mil colaboradores e esse ano a gente teve na verdade 2024, uma receita bruta aí de 35,7 bilhões. Então, só para vocês terem uma ideia de quão grande é a empresa, né? E quanto orgulho a gente tem de ser uma empresa do Paraná. Ô, Gisele, eu acho que tem muito estudante aqui, né, de química. Só para eles terem ideia do tamanho da oportunidade, você estava falando, qual o tamanho do P&D de vocês, só a parte de pesquisa? Mais de 400 pessoas. Então, assim, o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento fica em São José dos Pinhais, né? A gente fala Curitiba porque São José dos Pinhais é a grande Curitiba ali, mas é uma empresa gigante, tá? Legal. Então, tá bom. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre como que nasceu essa ideia do projeto, tá? Então, a gente olha para vários âmbitos para começar um projeto no Grupo Boticário. Então, eu trabalho com pesquisa, né? A gente tem desenvolvimento de produto, que é quem entrega a inovação ali na ponta. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Tem que lançar uma linha de shampoos. Então, a área de desenvolvimento desenvolve esse shampoo para consumer, que é o nosso marketing, e faz o lançamento. Eu trabalho um passo antes, então eu trabalho com pesquisa. Então, eu trabalho com inovação de médio e longo prazo. Então, o que é isso, né? Então, a gente traz coisas mais disruptivas que depois vão ser aplicadas, né, e a gente coloca lá no mercado. E aí, a gente olha para várias coisas. Aqui eu trouxe 3 delas. Então, primeiro, o potencial dessa categoria. Então, cabelos dentro do grupo é uma categoria que a gente chama de creator. É uma categoria que tem um grande potencial. Então, cabelos, faciais e maquiagem. Tá? Desculpa, cabelos, perfumaria e maquiagem. E aí, quando a gente olha para esse mercado, a gente sabe que o Brasil é um dos maiores mercados em cabelos. Então, tem um crescimento estimado de 7,7 bilhões até 2028, e é a segunda maior categoria no mercado CFT, que é o mercado de cosméticos, fragrância e toiletries, que a gente chama. Tá? E, então, alto potencial, por isso a gente escolheu fazer esse projeto dentro dessa categoria. Então, a gente sempre dá preferência para essas categorias que têm maior potencial mesmo. Dor do consumidor. Então, não sei se vocês viram lá quando eu falei para vocês, o consumidor sempre está ao centro das nossas decisões. Então, a gente sempre vai escutar, entender se realmente é uma dor latente, né, para daí trazer um projeto que faça sentido. Né? Não faz sentido eu abrir um projeto que faz sentido para a Gisele, cientista. Né? Ela tem que fazer um sentido realmente para o consumidor. E o consumidor ele tem uma dificuldade muito grande para identificar um produto que ele precise usar. Então, vou trazer um exemplo para vocês. Produtos capilares. Você escolhe por tipo de cabelo, você escolhe por benefício, você escolhe por tecnologia. Então, chega ali na ponta, mesmo eu que entendo, às vezes eu não sei o que eu devo comprar. Devo comprar um produto para um cabelo cacheado, mas eu aliso o cabelo. Devo comprar um produto para um cabelo descolorido, ou compro por uma tecnologia específica que vai me trazer um benefício. Então, assim, isso é muito confuso para o consumidor. E não só na categoria de cabelos, tá? Na categoria de pele, de perfumaria. Então, hoje é muita informação e o consumidor não sabe nem o que escolher. E também a gente olha para tendências, né? A gente sabe que os consumos emergentes estão aí. Então, personalização é uma tendência que tem foco crescente na beleza. Então, quando você junta tudo isso, né? Uma tendência, uma dor latente, e um mercado potencial, é algo que realmente fazia sentido para a gente abrir um projeto nessa área. Tá? Deixa eu passar aqui, gente. E aí, quando a gente fala sobre IA aplicada ao diagnóstico capilar. Então, eu sou especialista em cabelos, tá? Então, é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês esse case, junto com o Senai. E por que IA, né? Porque IA? A IA, na verdade, ela ajudaria a gente a desenvolver uma ferramenta, uma plataforma que pudesse, através de inteligência artificial, identificar problemáticas no fio do cabelo e, com isso, a gente conseguiria mensurar alguns atributos que para a gente seria importante e, a partir disso, a gente faria um sistema de recomendação de produtos. Tá? Então, lembrando lá da dor do consumidor, da tendência e desse mercado potencial. E aí, como que funcionaria, né, essa tecnologia? Então, basicamente, eu poderia começar ela através de um quiz, então entender realmente alguns pontos que o consumidor traria ali como potencial. Uma selfie, então, tira uma selfie
e consigo fazer uma anamnese, né, um diagnóstico. Com isso, a gente gera um relatório e depois uma recomendação de produto. Então, era isso que a gente desejava fazer de forma proprietária, né, de forma com que o Grupo Boticário fosse pioneiro nesse sentido aqui no Brasil. E aí, quais os benefícios esperados com essa tecnologia, né? Então, aumentar a assertividade na escolha dos produtos, melhorar a experiência de compra e o uso do consumidor e reforçar sempre a autoridade da marca, né, e do grupo em relação à tecnologia e personalização. E aí, aqui eu queria trazer um pouquinho para vocês por que essa parceria foi tão estratégica com o Hub de IA do Senai. Tá? Então, a Silvana está aqui comigo, ela vai contar um pouquinho depois para vocês. Mas, para o Grupo Boticário, foi super importante porque a gente buscou trazer essa solução super inovadora para aplicar IA em cabelos, tá? E validar essa viabilidade através de uma POC. Então, errar rápido, errar pequeno ou acertar rápido, né? Então, a gente tem isso muito como lema, que a gente deve, pelo menos, começar pequeno para depois ir expandindo as coisas lá dentro. Principalmente quando a gente fala de uma tecnologia que é super cara, né? Quando a gente vai escalonar isso para algo realmente depois lá na frente. E aí, também testar, como eu falei aqui rapidamente, se essa IA seria capaz de entregar esses resultados confiáveis. Por quê? Eu vou tentar trazendo exemplos aqui para vocês, porque é um pouco complexo quando a gente fala tirar uma foto e, através dessa foto, fazer um diagnóstico. Então, a gente buscou testar alguns atributos que a gente conseguisse validar essa hipótese. Então, quais seriam esses atributos? Por exemplo, frizz. As meninas vão me entender. Então, quando a gente tem o frizz no cabelo, eu consigo visualizar isso. Brilho através da reflexão, né? Eu também consigo fazer uma medida sobre isso. Curvatura, eu também consigo enxergar a curvatura, né? Volume. Mas quando eu falo, por exemplo, de perder massa, o fio está mais fraco, quebradiço, sem elasticidade, tudo isso eu preciso de uma medida quantitativa, né? Então, ter um equipamento realmente que vai fazer essa mensuração, e isso eu não consigo fazer através de uma foto. Então, precisaríamos ali entender quais seriam esses atributos, e foi isso que a gente começou a testar com o Senai na época. E por que a gente trouxe aqui, né? Por que o Senai foi um parceiro ideal para a gente naquele momento, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona, a gente tem uma área dentro da minha gerência, que é uma gerência de inovação estratégica de produtos, que olha para a inovação aberta. E lá eles têm como se fosse um radar tecnológico. Então, lá eles buscam parceiros, eles buscam tecnologias, tendências, enfim, fomentos, né, todo tipo de iniciativa que ajuda a gente em projetos de pesquisa. E lá eles mapearam a chamada paranaense de inteligência artificial, e com isso a gente entendeu que o Senai poderia ser um grande parceiro em potencial, né? Porque tem expertise técnica em inteligência artificial, tem infraestrutura robusta, tem alinhamento estratégico com o desafio que a gente estava propondo ali. Então, e além de tudo, é um custo acessível para a gente errar pequeno, né? Foi o que eu falei para vocês. Então, é super importante. Para a gente foi super importante essa parceria, porque a gente conseguiu viabilizar da forma com que a gente esperava. E aí eu vou passar a palavra aqui para a Silvana, a gente vai se complementando, tá? Conforme a gente vai explicando um pouquinho para vocês o projeto. Obrigada, Gisele. Bom, boa tarde. Eu vou fazer o contrário da Gisele, eu vou falar um pouquinho do Senai no final. Vou aproveitar aqui o gancho dela, né, falando sobre o projeto, para falar um pouco mais, né, sobre essa jornada, né, que começou com o Grupo Boticário. E eu acho que a Gisele falou de uma forma assim, que, para mim, faz muito sentido, né, porque nós somos um instituto de tecnologia. O nosso papel é ser um facilitador, né, para as cadeias produtivas da indústria, no desenvolvimento e na apropriação e na incorporação de técnicas e tecnologias nos seus processos, né? Então, o nosso papel mais importante é esse, é ser esse facilitador, né? Essa é a nossa missão. E aí, enfim, a inteligência artificial, ela é uma das nossas competências, depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês das demais. Então, para a IA, nós trabalhamos com o Hub de Inteligência Artificial desde 2019,
Então, a nossa história com o Boticário, né, e aí eu vou começar respondendo uma primeira pergunta, né, como se deu essa aproximação, né, entre o Senai e o Grupo Boticário. Começou em 2019, na verdade, né, na primeira turma que a gente teve de residência, do programa de residência. Acho que o Grupo Boticário acreditou no programa. Era um programa extremamente inovador, há 6 anos, né, então a gente lançou esse programa, o Boticário veio com a gente para a primeira turma. Foi um projeto maravilhoso, assim, acho que eu trabalho há mais de 20 anos com inovação e foi um dos projetos assim que eu acho que mais impactaram a gente, né, o projeto Boticolorista, que é um projeto da área de maquiagem, né, não foi o grupo da Gisele, não foi o time da Gisele que trabalhou com a gente, foi o time de maquiagem. E aí esse projeto trouxe resultados muito bacanas. Por quê? Porque a gente trabalhou durante a residência, eles ficaram com a gente durante o ano, e o grande propósito do projeto era muito diferente, já era uma prospecção de mercado, tendências. Então, como deu muito certo, né, a gente acabou criando uma proximidade, e a partir da residência, ficamos 1 ano ainda, nós ficamos 2 anos com o time de maquiagem do Grupo Boticário, porque nós terminamos a residência e começamos a trabalhar o pós-prova de conceito, né? Eu acho que, eu não sei quem aqui trabalha com pesquisa, né, mas a gente começa a pesquisa lá nos TRLs 1 e 2, com a pesquisa, né, e essa pesquisa sai de uma pesquisa básica para aplicada. Os TRLs 3 e 4, até os 5, eles vão trabalhando prova de conceito, que são a validação, né, a validação das hipóteses de pesquisa, que é onde a gente se situa lá no Hub. E, a partir disso, você vai avançando nos TRLs até conseguir chegar no TRL 9, que é o TRL para lançar aquele produto no mercado ou para usar em escala de produção, quando é um processo, enfim. E a gente foi avançando com o Grupo Boticário para esse projeto do Boticolorista nesses TRLs. E aí a nossa relação com o grupo começou aí. Então, quando a gente fala, né, de inovação, a gente pensa assim, né? Puxa, eu vou trabalhar, eu vou ter o meu time, mas está aqui a Gisele, e quantos de vocês trabalham assim? A colaboração, conexão. Então, a gente faz a inovação, ela faz muito sentido, e ela é muito mais profícua quando ela vem conectada com a colaboração. A gente não faz inovação sem colaboração. Colaboração vem por meio de confiança, né, gente? Você faz aquela conexão e você precisa confiar no teu parceiro, porque uma parte importante daquele trabalho vai ser feita pelo teu parceiro. E eu acredito que essa conexão se deu a partir desse primeiro projeto, né, em 2019, 2020, enfim. O projeto que a Gisele comenta, que é do cabelo, veio quase 2 anos depois, né, Gisele? E, então, foi assim que começou, né? Eu acho bem importante a gente falar disso, principalmente por causa da questão da colaboração e da conexão, e de entender que a gente faz inovação sempre partindo dessa premissa. A tecnologia tem que fazer sentido, e a colaboração, ela é um elemento chave na inovação. E aí o papel do Hub, né, eu já falei um pouco, já adiantei para vocês, né, a gente trabalha exatamente nesse momento, que é o momento de entender o seguinte: como é que eu saio de uma hipótese, eu acredito que aquela tecnologia, ou aquela técnica, ou aquele método, ele é capaz de resolver meu problema. Então, o Boticário tinha uma pulga atrás da orelha. Eu acredito que, com visão computacional, eu vou conseguir recomendar para aquele usuário dos meus produtos a melhor forma de usar o produto, né? Para qual produto eu vou, para que linha eu vou, enfim, que tipo de tratamento eu vou facilitar a vida do meu cliente, enfim, da pessoa que eu quero impactar com aquela linha de produtos. E aí a gente, por óbvio, nós não somos especialistas em cabelo, em frizz, em volume, né, em brilho de cabelo, mas a gente tinha o time do Grupo Boticário que sabia tudo isso. Nós sabemos testar técnicas de IA para entender qual delas responde melhor àquele desafio, e foi o que nós fizemos. Em parceria, e durante 1 ano, nós trabalhamos testar essas hipóteses, para que a gente pudesse sair do estágio de testes e falar o seguinte: essa técnica ela funciona. E isso aqui ainda é uma lacuna, eu tenho ainda lacunas relacionadas a outros atributos que a visão computacional não consegue alcançar. Então, eu acredito que o nosso papel mais relevante, não só para o Grupo Boticário, mas hoje nós já atendemos, eu posso dizer para vocês assim, hoje a gente tem, nesse modelo de residência, conosco 80 empresas ao mesmo tempo, fazendo esse mesmo trabalho. Então, assim, é muito trabalho, gente. E a gente tem muito orgulho assim, de dizer que esse não tem como você começar um projeto sem passar por essa etapa.
Então, acho que assim, a gente se predispôs a ser esse validador, a ser essa fábrica de prova de conceito, e, se precisar, atuar também conjuntamente depois, né, nesse aumento dos TRLs. E aí, quando eu falo de colaboração, acho que isso é muito importante dizer, o que eu acho que é muito bacana, né, é que, a partir dessa experiência, o Grupo Boticário também trouxe startups para trabalhar, acho que a Gisele depois vai comentar. Então, o que é muito legal, porque aí a gente vai vendo esse ciclo e essa jornada da inovação acontecendo. Então, o nosso papel nesse projeto foi esse, tá, pessoal? E aí, bem, como é que a gente validou, né? A gente, só para todo mundo entender um pouco como é que funciona a residência, ela tem um formato de 12 meses. Nós trabalhamos com um grupo de residentes que fica conosco um ano, são pessoas que já são graduadas, muitas vezes mestrandos, doutorandos, das áreas de exatas, basicamente, né? Então, engenheiros, físicos, matemáticos. Nós temos lá 4 sprints, então são 3, é um trabalho iterativo, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que isso aconteceu. Então, esse trabalho é iterativo, ele acontece em 4 etapas, que são as 4 sprints. De um lado, esses residentes. Então, por exemplo, agora a gente começa, dia 7 de julho, a turma 9 da residência. Foram 328 inscritos para 21 vagas que a gente tinha de residentes. A gente começa essa turma agora. Então, a gente faz essa seleção, são residentes do Brasil todo. São 4 sprints, e as entregas são, basicamente, responder para as empresas que estão do outro lado, que são as patrocinadoras do programa, se as suas hipóteses, usando os seus dados, as suas regras de negócio, elas são validadas por meio de técnicas de IA. Então, esse é a carinha da residência, é o tempo que as empresas, como o Grupo Boticário, passam com a gente para trabalhar nesse momento da jornada delas, que é a validação das hipóteses de pesquisa. E aí, aqui está pequenininho, eu vou falar um pouco para vocês, não vou entrar no detalhe do detalhe, mas, assim, olha, o que a gente fez, por exemplo, com o Grupo Boticário na Sprint 1. A Sprint 1 é sprint para a gente entender dados, identificar e que tipo de dados podem fazer sentido. Então, trabalhar junto com os times do grupo, né, e de qualquer empresa patrocinadora, esse grupo de dados que vão ser relevantes. Então, a gente trabalha muito na ciência de dados, né? A Sprint 2 foi muito direcionada para as regras de negócio, então, entender que regras faziam sentido para a validação daquela hipótese. E aí é um trabalho fantástico que o Grupo Boticário teve, né, de entender essas regras, de fazer essa conexão entre regra, né, a gente fala que são as regras de negócio, e técnicas de IA. E, a partir do Sprint 2, a gente já começa a desenvolver código, já começa a usar código para testar 1, 2, 3, se precisar, testamos 15 hipóteses. E o que é muito interessante na inteligência artificial e nas TICs, de maneira geral, né, que os pesquisadores, eles são muito generosos, né? Então, se hoje a gente fosse testar uma hipótese como essa, a gente já testaria com outras técnicas, né? Se publica muito, essas técnicas são deixadas à disposição de todos os pesquisadores. Então, a gente consegue usar técnicas de estado da arte, aquela que você usou até ontem, a pessoa está colocando no mercado, a gente consegue testar. Então, a partir do Sprint 2, já começaram esses ciclos de teste, comparação de técnica. Sprint 3, o Grupo Boticário já passou a melhorar o seu dataset, que aí já entende como que se rotula, como é que você qualifica uma imagem, porque, quando você vai trabalhar um modelo que usa visão computacional, a imagem é fundamental, mas não adianta eu ter um monte de imagem aleatória. E aí isso é muito difícil, né, Gisele? Você precisa ter imagens rotuladas, extremamente qualificadas. Eu preciso entender o que é um frizz. E aí não é uma imagem de frizz que vai me permitir que o modelo computacional identifique o frizz. A gente precisa de milhares, de centenas de imagens de frizz. E de forma bastante representativa. Não adianta ser de um cabelo, sei lá, só o cabelo da Silvana, identificando o frizz. Não, eu vou ter que ter o cabelo como da Silvana, como da Miriam, como da Gisele, da Maíra, e a gente vai ter que ter a representatividade dos dados. E, a partir do Sprint 3, a gente passou a trabalhar nisso, e na 4 foi refinar código e fazer a entrega. Quando a gente termina todo esse processo de validação, código, relatório, dado, prova de conceito, então, a empresa ela recebe um pacote bem importante. A gente fala que, além da gente entregar o código, né, e o relatório, enfim, a gente entrega também todo esse legado, que é o legado da jornada de desenvolver um projeto usando técnicas de visão computacional.
Então, isso eu acho que é bastante relevante. Os times crescem, né? Hoje, se a gente fosse trabalhar num projeto que envolvesse atributos de cabelo, a gente também estaria muito mais qualificado, né? Conhecendo alguns termos que a gente não conhecia anteriormente. Posso te complementar, Pode, Silvana? lógico. Acho que é muito interessante, assim, porque é uma troca, tá? É um projeto de 1 ano. Ao mesmo tempo, você tem o sentimento de que você também tem que respeitar o tempo dos residentes, né? Porque eles têm um tempo de formação, né? De aprendizado, para depois aplicar tudo o que a gente gostaria na prática. Então, assim, não é fazer acontecer a qualquer custo, né? Em qualquer tempo. Então, realmente, eles precisam aprender. A gente precisa entender que eles também têm tempo para aplicar. Né? E acho que isso é tudo, como a Silvana trouxe, é uma troca, é uma cocriação, né, que, no final das contas, tem um resultado super legal para ambos os lados. Isso mesmo. É a colaboração, né, gente? De novo. E aí, a importância, né, desse tipo de parceria. Eu falo assim, que são as redes de colaboração, né? Eu falo sempre que a inovação sem colaboração ela não existe. Eu acho que a questão do conhecimento, né, de técnicas, regras, enfim, eu acho que essa troca de conhecimentos ela é fundamental. O networking que é gerado a partir disso, né, porque hoje eu posso dizer assim, sem medo de errar, que 98% dos nossos residentes eles trabalham nas empresas patrocinadoras. Gente, é impressionante isso. Isso é muito natural, né? E, enfim, eu estou um pouco cega, gente. Eu vou olhar aqui para trás. E acesso a todos os resultados gerados. Então, isso é muito importante, porque essas rotas de desenvolvimento ficam como legado para nós, para o nosso time, também para o time Boticário. Então, todo esse conhecimento que é gerado ao final do trabalho, ele é 100% dos residentes e das empresas patrocinadoras. Então, isso é muito legal. A gente usa método ágil de desenvolvimento, então, isso é muito bacana, tem canvas a cada sprint, então a gente vai, é muito legal, assim, toda essa troca, realmente é muito, muito intensa. É um ano que passa muito rápido. Silvana, deixa eu te fazer uma pergunta sobre Claro. esse tema, né? Quando você fala de indústria como Boticário, todo mundo enxerga uma indústria enorme, né, como foi apresentado aqui no começo, com muito recurso para fazer esse tipo de pesquisa. E muitas vezes o pequeno e médio acha que isso é uma coisa que está muito longe. Tipo, é impossível para mim investir num projeto que eu vou ter IA aqui na minha indústria. Então, como é que vocês, como hub aí de Senai, pensam na democratização mesmo desse tipo de tecnologia? É importante falar isso aqui, Claro. que a gente traz uma Boticário, todo mundo fala, caramba, Boticário, né? E eu fico pensando, pô, será que uma empresa média, né, teria condição de fazer esse tipo de pesquisa e de implementar? Então, acho que é importante a gente trazer isso, até como vocês trazem acessibilidade, porque você falou ali de custo, né? Às vezes a empresa ela não vai ter condição de ter uma equipe pensando nisso, mas em parceria com o Senai ela pode ter esse tipo de dado, de projeto, como vocês colocaram aí. O programa ele já nasceu democrático, gente, porque hoje o nosso público na residência ele não é só de empresas enormes. A gente tem startup, empresa média, pequena. Então, a gente já adaptou todo esse modelo justamente para isso. Então, eu posso falar assim, sem medo de errar, que eu acho que assim 1/3 a gente tem lá de parceiros que são grandes, mas 1/3 é startup, 1/3 é média, pequena. Então, o método ágil é muito, muito democrático e ajuda muito nisso, né? Porque você vai fazendo em partes. Então, o Sebrae é um parceiro maravilhoso das micro, pequenas empresas e startups, porque o Sebrae também subsidia. A gente tem edital de fomento que subsidia, mas o Sebrae, para as menores startups, acaba sendo uma diferença, assim, é muito bacana, né? Porque a gente consegue fazer usando o subsídio Sebrae Tech. Então, é bem viável, viu, Maíra? E aí eu vou terminar rapidinho, que eu quero passar a palavra para a Gisele aqui. Como é que o Senai tá preparado para apoiar as empresas? Hoje nós somos uma rede de tecnologia, a gente atua no Brasil todo, são mais de 60 institutos de tecnologia no Brasil. Aqui no Paraná são esses aqui que estão na tela. Londrina, nós somos o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação. Nós somos 52 pesquisadores que atuam diretamente em projetos de pesquisa. Dentro desse grupo temos o Hub de A. Então, hoje, acho que de time ali, juntando com os bolsistas, residentes, somos mais ou menos 100 pessoas que trabalham dentro do Instituto, que fica aqui em Londrina, dentro desse contexto, de ser esse facilitador da implementação de técnicas de inteligência artificial e de tecnologias da informação e comunicação para a indústria. Já falei muito, eu vou devolver aqui para a Gisele a palavra.
Eu só vou complementar a resposta aqui da Silvana, que assim, né, os recursos na empresa grande também são finitos, né? E quando a gente fala de inovação, na verdade, assim, né, que nem o core do grupo Boticário é inovação, mas é inovação a curto prazo. Então, lançar produto no mercado. Quando a gente fala de inovação mais disruptiva, o orçamento não é o mesmo, né? Então, quando a gente tem que colocar ali numa distribuição, projetos H2, H3 ficam com 20% desse investimento, né, desse orçamento, e o 80% fica para girar o negócio, né? Então, quando a gente olha para esse dinheiro, a gente tem que olhar com cuidado também. Então, por isso que, como eu coloquei, errar rápido, errar pequeno, né, ou comprovar isso rápido, é muito importante, porque a gente acaba não usando esse recurso que poderia ser utilizado em outros projetos que também né, precisam de investimento. Então, acho que é importante olhar para o pequeno, mas a gente também não pode sair dando tiro para qualquer lado, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, e acho que a prova de conceito ela é muito importante para isso. Então, só complementando. E aqui, eu acho que trazendo o que a gente aprendeu junto com o Senai, né, o que a gente validou aqui junto com o Senai, né? Então, vários aprendizados técnicos. Então, a gente conseguiu entender que essa calibração ela foi bem sucedida. Então, a gente conseguiu validar os atributos de frizz, brilho e volume. A gente teve uma limitação, então não conseguimos comprovar curvatura. E aí a gente entendeu que teríamos que dar um próximo passo, entender novas formas de avaliar, talvez não por visão computacional, mas a gente não conseguiu calibrar esse parâmetro. E está tudo bem, né? Quando a gente fala de pesquisa, é assim, gente. Pesquisa, a gente ajusta a rota, né? E está tudo certo. Outro ponto, validação da visão computacional, né? Então, a gente conseguiu validar que o computador conseguisse fazer essa leitura que o nosso olho humano faria, né, de alguma forma. Então, estou vendo que seu cabelo tem frizz, não tem frizz, está com brilho, não está com brilho, né? E padronização da imagem, né? Então, a gente entendeu que existia uma grande necessidade de padronizar essas imagens. Então, foram coisas que a gente foi aprendendo ali ao longo do projeto. Como que tem que estar posicionado? Vai ser uma imagem de cima, uma imagem de trás, né? Uma imagem 360, enfim. A gente foi entendendo todas essas dificuldades ali para conseguir definir esses parâmetros. Ajustes no processo também, então a gente teve que fazer várias calibrações ali por conta das variações, e a importância da definição da área de análise. Então, como a Silvana falou, né, a gente entendeu lá que cabelo comprido tinha uma forma de avaliação, cabelo médio. Então, assim, tudo isso, gente, a gente vai aprendendo ao longo do projeto, tá? Então, são coisas que a gente não sabe que vão acontecer, são coisas que a gente imagina que a gente vai ter dificuldade, mas a gente só aprende ao longo das validações, tá? E considerações sobre dados aqui. Então, diversidade da amostra, como a Silvana falou. No começo, a gente achou que com um grupo de voluntários que a gente tem interno, então, hoje a gente tem na nossa base de voluntários mais de 20 mil pessoas, a gente vai conseguir validar isso. Não, a gente não conseguiu. A gente precisou ir para um banco público, na verdade, de imagens, mas um banco que era muito maior do que a gente tinha. E aí, quando você vai se aprofundando, tem N fatores, tá? Quando tem bancos, por exemplo, mas que não são brasileiros. E quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma diversidade imensa, né? Então, cabelo é muita miscigenação, gente. Então, não é como na Europa, que você tem um cabelo caucasiano, é tudo mais ou menos daquele padrão, ou um cabelo oriental, né? Então, aqui a gente tem todos os tipos de fio, né? Então, é muito complexo isso, e a gente precisava validar esse tipo de informação. Baixa representatividade, como a gente falou, então, no início, aí a gente precisou incluir esse público brasileiro, todo o público brasileiro, e a gente teve algumas descobertas no caminho, que isso é importante também. Então, a gente criou, acho que vocês fizeram como é que fala? Esqueci o nome. Gente, esqueci o nome. Uma ferramenta para que a gente pudesse fazer esses filtros. E a gente conseguiu, foi fazendo esses filtros, e a gente foi entendendo que a gente dali conseguia tirar várias informações. Então, a partir desses dados, a gente conseguiu criar esse banco, né? E começamos a perceber algumas coisas do tipo ali, por exemplo, o consumidor de cabelo liso usa produto para cabelo cacheado.
Parece simples, mas esse tipo de informação traz para a gente insights, às vezes, para lançar um produto diferenciado, para trazer um claim que a gente chama diferenciado, né, um apelo diferente no produto. Então, tudo isso pode gerar inovação. Então, nada a ver com o trabalho que foi feito, mas que gera um insight para a gente depois, para utilizar lá no lançamento de produtos. E aqui eu só queria trazer para vocês também sobre a decisão estratégica a partir de toda a validação com o Senai. Então, beleza, a gente teve esse projeto lá de 1 ano, e aí a gente gostaria de continuar esse projeto com o Senai. O que aconteceu aqui? A gente fez esse projeto ali nesse período. Quando finalizou o projeto, a gente precisou tomar algumas decisões. Por quê? Um projeto que seria super caro para a gente realmente desenvolver essa plataforma. Então, pensa, a gente validou a hipótese e agora a gente precisava realmente desenvolver. Um projeto caríssimo, né, um projeto que ia tomar um tempo da gente bem grande, e no meio do caminho a gente fez a aquisição de uma empresa de inteligência artificial e que já olhava para esse tipo de solução para pele, né, para pele, maquiagem, então espelhos virtuais, análise facial. E a gente falou, por que não fazer com eles? Né? Eles já têm expertise. Né? A gente já é uma empresa que é uma empresa nossa, no final das contas, então tudo que a gente alavancar com eles, a gente acaba alavancando o nosso próprio negócio. Então, a gente tomou uma decisão, mudamos de rota. Então, não vamos mais desenvolver uma solução proprietária, porque naquele momento que a gente iniciou, a gente tinha um cenário, e no momento que a gente estava no final do projeto, a gente tinha outro cenário. Então, gente, isso tudo está tudo bem, tá? Está tudo bem porque são coisas que mudam ao longo do caminho. Então, a gente, como eu falei ali no item aqui do meio, a gente precisou mudar essa rota e buscar essa startup que tivesse essa tecnologia mais avançada. Até porque a gente viu que a coisa começou a acelerar muito rápida. Né? Então, acho que, como vocês veem, tudo acelerou muito, principalmente no mercado da beleza. E aí, assim, ou a gente faz ou a gente fica para trás. Não adianta eu ficar aqui 3 anos desenvolvendo o negócio só por ser proprietário, e aí eu perder o timing de lançamento. Né? Então, a gente partiu para esse rumo, né? Buscar essa solução que já existisse, que reduzisse o nosso tempo de projeto. Ô, Gisele, deixa eu te perguntar uma coisa, mas dentro dessa nova solução, os dados que vocês construíram com o Senai, vocês conseguiram conectar? Vocês conseguiram utilizar? Uma parte, sim. Por quê? Porque essa startup, ela é uma startup... nossa, deixa eu ver se eu lembro o nome. Gente, é um país bem difícil de lembrar o nome. Espera aí. Não é Islândia. Eu já lembro, tá? Então, assim, o que acontece? Eles validaram num tipo de cabelos. E a gente precisava justamente desses dados dos nossos, né, do nosso público brasileiro. Então, essa parte a gente aproveitou, sim. E ainda aproveitou vários aprendizados que a gente teve testando a ferramenta deles, porque eles também não tinham a solução completa. Né? Então, o core deles era facial e maquiagem, e aí eles desenvolveram em paralelo essa solução, e a gente acabou testando e conseguiu validar em cima dos dados que a gente tinha. Legal. Então, e aí, olha quanta gente envolvida, né? É o que você fala, né? Inovação não se faz só. Então, vocês começaram com o Senai, depois vocês começaram a fazer com a startup, mas todo o conhecimento na jornada, ele não se perde, né? Porque, às vezes, a gente está ouvindo e tem a sensação de, poxa, ficou 1 ano e depois não evoluiu. Mas não, né? Você mudou a rota, mas a ideia e a solução, ela seguiu em processo de evolução. E eu acho que isso é muito bacana a gente mencionar, né? E olha que legal, né? Lá no início, quando a gente fez a aquisição dessa empresa, a gente foi conversar com essa startup para que eles desenvolvessem essa solução para cabelos. E eles falaram, não, a gente não trabalha com cabelos. Mas eles começaram a entender que seria um mercado potencial. Enquanto a gente desenvolveu o projeto com o Senai, eles já começaram a desenvolver a solução para cabelos. Então, por isso que, quando a gente finalizou, eles já tinham algo muito mais estruturado, sabe? Inclusive, eles conseguiram testar alguns atributos que a gente não testou. Né? Então, a gente tinha uma limitação, a gente escolheu só 4, mas eles conseguiram testar outros atributos até que a gente acabou não validando. Tá? E eu vou lembrar o nome do país, gente. Até o final eu lembro, tá? Senão eu faço uma busca ali e já vejo onde que é. Então, maior agilidade e menor risco. Né? Então, com essa abordagem aqui que a gente teve de validação, a gente viu que era uma forma rápida da gente testar, como eu já falei,
Isso permitiu para a gente dar rumo nesses próximos passos, tá? Desse piloto, né, para a gente ir para algo com mais segurança. Outro ponto aqui, que eu acho que, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, entendimento dos limites do desenvolvimento interno. Então, para a gente ficou claro que a gente não tinha expertise para fazer isso, né? Então, como a Silvana colocou, a gente gente, é muita troca, porque esse time que trabalha com IA pensa que eles não entendem nada de cabelo, né? Assim como o time técnico do Grupo Boticário também não entende nada de IA. Né? E, claro, né, a gente traz um grupo de tecnologia também do grupo até para fazer essa transferência com uma maior facilidade, depois, quando o projeto finaliza. Mas, no final das contas, quem entende de cabelo, quem entende de IA, entende de IA. Né? Então, não dá para a gente entender de tudo. Então, é muita troca. Eles vão aprendendo, a gente vai aprendendo. Né? E, enfim, acho que é sobre isso. Tá? E aqui, para finalizar com vocês, pelo menos a parte da apresentação, o valor de tudo isso. Né? Então, eu trouxe aqui, né, que mesmo sem ter desenvolvido o projeto com o Senai, o valor da etapa de validação foi determinante para a nossa escolha, né? Então, para o nosso próximo passo. Então, aqui, mesmo sem o desenvolvimento completo, né, essa etapa foi decisiva para a gente. Eu trouxe aqui à direita aqui um trabalho que a gente fez. Trouxe só uma fotinho, tá? Bem pequenininha. Inclusive, uma das meninas que trabalhou com a gente durante o projeto lá no Hub ajudou a escrever esse trabalho. Então, olha quanta conexão, né, para ela, para a gente. Inclusive, a gente chamou ela para participar do congresso na época. Mas esse trabalho foi escrito por um maior congresso de cosmetologia do mundo, com todos os dados que a gente obteve. Por coincidência, nesse ano, o congresso foi no Brasil, né, no ano passado, e a gente acabou apresentando aqui, mas ele iria para qualquer parte do mundo onde acontece. Então, esse ano agora vai acontecer em Cannes, né, mas todo ano acontece num lugar. Então, isso para a gente é muito importante. Tá? Então, a gente decidiu levar o trabalho, porque a partir do momento que a gente não teria mais uma tecnologia proprietária, eu não gero anterioridade e eu poderia publicar. Tá? Então, esse foi o motivo que a gente resolveu realmente publicar o trabalho. Outra coisa que eu coloquei aqui para vocês é que essa experiência permitiu a gente entender as exigências técnicas, né, todos os gargalos, todos os resultados chaves, que a compreensão foi fundamental para guiar uma escolha mais assertiva de uma solução externa e já madura, e que o projeto avançou com mais clareza, reduzindo os riscos, acelerando as decisões estratégicas do grupo. E que a parceria com o Senai, mesmo que parcial, agregou muito valor, né, na verdade, um valor real ao projeto. Isso fortaleceu a nossa jornada de inovação do grupo. Tá? Então, todo ano a gente olha todos esses editais, todo ano a gente busca oportunidade interna para ver se a gente pode trazer para o Hub, né, porque realmente a gente sabe que a gente tem resultados muito positivos, né, num período de tempo relativamente curto, né, gastando pouco. Então, são muitos e muitos aprendizados. Bacana. Temos uns minutinhos aqui, a gente vai aproveitar para umas perguntas. E aí, Gisele, deixa eu perguntar para você, né? Acho que ficou claro a pesquisa e acho que todo mundo entendeu bem. Mas eu queria saber, assim, ó, como que um setor tão sensorial, né, como o da beleza, quando a gente fala de perfume, maquiagem, cabelo, como é que vai evoluir, né, a IA? Porque que ela tem mudado a experiência do cliente é fato. A gente estava conversando ali no almoço, é um caminho que não tem volta, né, não vai mudar. Mas como que você acha que isso vai evoluir? Como que você acha que isso vai mudar, né, a experiência de compra e de decisão ali do consumidor final? Como é que a Boticário já consegue enxergar isso? Gente, é uma realidade, né? Acho que assim é uma realidade e há não só no setor da beleza, né? Mas sim no setor da beleza também. E quando a gente fala do setor da beleza, é um setor muito emotivo, né? Muito sensorial, muito próximo ali do consumidor. Mas a IA ela pode sim ajudar, tá? E não é só, acho que na ponta, mas também na ponta. Então, acho que quando a gente fala de uma jornada personalizada, né, de uma jornada de decisão, né, de tomada de decisão que facilite a vida desse consumidor, é super importante. E aí a gente tem N exemplos, né, espelhos virtuais, chatbot, enfim, diagnóstico de todos os jeitos, né, então via quiz, via análise de imagem, via enfim, até quando a gente vê profissionais, de alguma forma, junto com a IA, fazendo esse tipo de recomendação.
Então, para mim, o que muda é facilitar a vida desse consumidor, trazer maior assertividade, mas de forma alguma tirar toda essa experiência dele, né? Eu acho que a IA, ela, inclusive, pode ajudar nessa experiência do consumidor, né? Facilitar e fazer com que isso seja uma jornada mais fluida, mais simples, mais assertiva. Eu tenho muita dúvida, tá? Eu acho que dúvida aqui no sentido de que quando eu vou usar um produto, e olha, gente, eu sou farmacêutica, eu entendo, mas às vezes eu não sei o que usar, né? Então, poxa, vou usar um produto facial, mas eu uso um produto para rugas, ou uso um produto para hidratação, ou uso um produto para... Você não sabe o que usar, né? Então, é difícil, e acho que tudo isso vem para facilitar. Então, pensando realmente, eu acho que na jornada de compra, de forma personalizada, individualizada, acho que ajuda muito. A gente vinha falando também, né? Muitas vezes a gente tem reclamação do cliente sobre o produto, mas porque ele usou o produto de forma errada, ou usou o produto que não era o ideal, né? Então, acho que até a percepção de marca muda, porque você começa a ter um resultado melhor naquilo que você está usando, baseado aí no inteligência, né? E aí a gente falou do como a IA influencia o consumidor final. E aí vai uma pergunta agora, pensando nesse hub, né? Como é que outras etapas da indústria, não só a final, começam a ser impactadas também pela IA? Vocês têm procura para IA na fabricação de produto, no pesquisa e desenvolvimento, acelerar esse processo? Como é que isso funciona? E como tem sido essa procura, né? Porque a gente está falando de IA lá na ponta, né? Mas a gente sabe que ela pode trazer um ganho para toda a cadeia. Então, como é que vocês sentem isso lá dentro do Hub de Inovação? E a gente sente assim que nos últimos anos, principalmente, Maíra, isso tem se acelerado muito, né? Eu acho que todos nós, né? A IA, ela passa a fazer parte da nossa vida e do nosso, do que a gente ouve, né? E em todos os lugares, e isso gera uma ansiedade, né? É uma ansiedade da pessoa, né? Daquela pessoa que quer, poxa, será que eu estou sendo vítima da IA na rede social? E da própria indústria, né, da empresa ou das cadeias produtivas. Será que eu estou usando? Será que o meu concorrente está usando e eu não estou usando? Então, eu acho que tudo que está muito hypado, né, como a IA, ela gera, né, gera ansiedade no usuário. Como é que eu vou usar da melhor maneira possível? Como é que eu vou aproveitar da melhor maneira possível, né? E aí eu começo falando assim, de novo, tecnologia tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, não tem porquê, tem que resolver uma dor. Acho que a Gisele foi precisa quando ela falou assim, o que levou o Grupo Boticário a buscar começar esse projeto. E a gente é muito procurado, sim. Por exemplo, lá internamente, no Senai, nós somos um ICT, a gente faz pesquisa. Hoje a gente usa, inclusive, antes a gente ficava muitas vezes 3 meses fazendo pesquisa de estado da arte para um determinado projeto. Hoje, dependendo da situação, a gente faz em 1 mês, usando IA. Então, análise, a gente está falando com o pessoal da Papel para Mechas, né, com a Dailton, por exemplo, análise de contrato, gente, tem tanta coisa. Então, hoje a gente é procurado para as mais variadas aplicações da IA na indústria, né, usando visão computacional, processamento de linguagem natural, sei lá, predição para manutenção de máquinas e equipamentos, análise preditiva, sei lá, de um evento, sei lá, eu quero fazer uma análise preditiva para a evasão de um cliente, eu quero fazer análise de riscos de crédito. Então, a gente é procurado para controle da qualidade, né? Usar a visão computacional para identificar defeitos em linha de produção. Então, nós somos procurados para as mais variadas aplicações da IA, usando, como eu falei, né, machine learning, deep learning, visão computacional, processamento de linguagem natural. As LLMs, né, como o ChatGPT, ampliaram e como vários, né, ampliaram imensamente, né, a busca, né, popularizaram muito a IA, e a generativa popularizou muito a IA, né, e também ampliou possibilidades e casos de uso, né. Então, a resposta é sim, de uma maneira até caótica, e eu acho que a gente vai, ao longo do tempo, aprendendo o que faz sentido, perdendo um pouco da ansiedade, fazendo como o Grupo Boticário fez. Você tem que colocar a bola no chão e falar assim, eu vou trabalhar, eu vou começar pela prova de conceito, eu vou começar a entender qual é a dor e por que faz sentido aplicar uma técnica ou qualquer sistema ou ferramenta que use inteligência artificial. Tem que resolver algum problema. Então, a partir do momento que a gente deixa essa ansiedade de lado e passa a entender que a IA ela é uma energia extra, né? Ela não vai tirar o nosso trabalho, mas ela vai trazer para a gente uma capacidade maior de entrega.
É basicamente isso. Vou trazer um exemplo aqui, né? A gente falou de aqui um exemplo de tecnologia que seria utilizado na ponta, mas complementando a Silvana, por exemplo, para a gente desenvolver uma nova molécula. Então, é algo que não vai aparecer, não vai ser utilizado lá na ponta, né? Mas hoje um desenvolvimento de uma molécula em sílico, você consegue fazer num período ali de 1 ano, 2 anos, ou até menos. Coisa que você teria que ir para um laboratório e demorar 10, 20 anos para desenvolver uma nova molécula. Então, melhorias em moléculas já existentes, né? Encontrar um ativo específico. Então, assim, muita coisa a gente usa também, né, por trás das câmeras, né? Então, hoje a IA ajuda a gente muito, né? Então, isso que eu falei. Então, acelerar dessas tomadas de decisões. Então, não só, né, como tecnologia, mas sim para acelerar os nossos desenvolvimentos e né, nossas pesquisas. Então, um exemplo, tá, gente? Eu estou trazendo para a minha área aqui de pesquisa, mas, por exemplo, o grupo usa para muita coisa. Então, Mas a gente também. E eu gosto muito, não vou fazer, não é propaganda, não. Eu gosto muito da forma como a Microsoft colocou lá a sua IA generativa, que é o Copilot, né? Então, se a gente entender que a IA ela é um copiloto, é isso, ela é o nosso copiloto, ela vai aumentar a nossa capacidade de entregar em N dimensões, por trás das câmeras, para o cliente, enfim. Eu acho que essa é uma definição bem boa, assim. É isso, gente. Obrigada. Quero agradecer a vocês. Acho que super rico aí o painel. Acho que fica muito claro que é um caminho aí que não tem volta, né? E que a gente vai seguir evoluindo. Muito obrigada a vocês. Eu acho que é muito legal quando a gente vê na prática, né, isso sendo aplicado à indústria, os ganhos que isso traz. E obrigada, é uma experiência riquíssima. E acho que fica claro para todo mundo o quanto é possível usar, o quanto, independente de ser grande, média e pequena empresa, né, o Senai está aí para dar esse tipo de apoio. Então, depois vocês podem procurar aí. Acho que a ideia do evento é também a gente fazer essas conexões. E é isso. Obrigada. obrigada, gente. Muito obrigado, Gisele, Silvana e Maíra, por esse painel, por essa discussão.